Olá, tudo bem? Bom, nós dando sequência à série, sobre como Moro construiu a sua carreira rumo ao poder, nós hoje vamos tratar do episódio do Teori Zavascki, do episódio como foi que o Teori protegeu o Moro no momento e depois o Teori fortaleceu o Moro durante a Lava Jato, embora tenha dado algumas decisões que pontualmente contrariavam a Lava Jato. Como todos sabem, Teori Zavascki ele faleceu num acidente de avião quando estava na companhia de um empresário muito controverso, que é o Filgueiras, e mais uma moça que era massagista, e a mãe dessa moça, o piloto, caíram no mar em Paraty. E ali, depois disso, se levantou muita especulação sobre a causa da morte, mas ou a causa do acidente, se teria sido um acidente provocado. Mas esse não é o tema desta reportagem, desta videoreportagem. Hoje vamos falar especificamente sobre o Moro nesse contexto, no contexto do julgamento dele, agora o julgamento da candidatura, a cassação ou não do seu registro, por abuso de poder econômico. Uma vez sendo cassado, Sérgio Moro então ficará inelegível por 8 anos. O episódio de hoje, dessa série que eu estou fazendo, trata da relação que o Sérgio Moro tinha com Teori Zavascki. Então você vai ver agora, a partir de agora, este vídeo que já estava gravado há algum tempo, quando eu comecei a preparar esta série sobre o Moro, o juiz, o homem que corrompeu a justiça. Fique então com este segundo episódio, ao final eu voltarei. Bom, no vídeo anterior eu falei sobre a denúncia que foi feita contra o Moro por exploração de prestígio. Os tributaristas denunciaram o Moro por direcionar ações tributárias, ações lá da Vara Federal de Cascavel para o escritório da Rosângela Moro. E ao mesmo tempo, um servidor da Justiça Federal em Cascavel denunciou o Moro justamente por isso. E como é que eu soube dessa história? Eu soube dessa história quando eu fui para Cascavel apurar o documentário A Grande Farsa. Vocês acompanharam? Se não acompanharam, recomendo que vejam esse documentário. Chama A Grande Farsa, como o Moro enganou o Brasil e ficou rico. Eu conto essa história, mas não com todos os detalhes. E é claro que no meu trabalho como repórter, eu tenho que ler todas as coisas que saem sobre o Moro, inclusive o que o próprio Moro publicou e a esposa dele, a Rosângela Moro. Então, um dos livros onde ela confirma essa história, a história de que ela, de fato, teve uma atitude que pode ser interpretada como exploração de prestígio, sim. E está no livro dela mesmo, aqui, ó. Rosângela Moro, Os Dias Mais Intensos, uma história pessoal de Sérgio Moro. Aqui ela conta. Vou dizer para vocês que, do ponto de vista literário, não é um bom livro. Não é um bom livro. Eu digo mais, tem informações que são interessantes. É claro que ela tenta fazer a propaganda do marido, e esse livro foi lançado quando ele já tinha um projeto político. Dela ser lançada deputada federal, e ele, candidato a deputada federal, ou talvez senadora, e ele candidato a presidente. Ele acabou sendo candidato a senador, ou talvez ele já quisesse ser candidato a senador desde o início, mas isso é algo que não tem relevância para o que nós vamos falar agora. Mas está aqui, olha, ela conta essa história. E eu procurei muito essa história, porque esse processo, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região não libera. Mas ela conta que foi arquivado. Ela conta assim, olha, ela conta que este servidor teve uma diferença lá com o Moro, e ele, para se vingar, é o que ela conta, o servidor, por meio de denúncia do TRF4, alegou que o Moro estaria incentivando a minha atividade de advocacia. Aí ela fala, explico. Aí ela conta que, quando nos mudamos, o meu escritório era muito próximo da nossa residência. Naquela época, em 1999, as linhas telefônicas fixas eram pagas a custos bem altos. E tendo em vista que eu estava iniciando a minha atividade em nova cidade, ainda sem contar como toda a estrutura para o bom funcionamento, ter uma secretária, por exemplo, optei por fazer a extensão de linha telefônica da minha casa para o meu escritório. Meus colegas de Curitiba, aí é contraditório, porque fala que os colegas de Curitiba mandavam muito trabalho, portanto ela tinha remuneração, poderia alugar uma linha telefônica.
comprar uma linha telefônica, porque é grave um escritório de advocacia usar o telefone em nome do juiz, que justamente julga as causas daquele escritório de advocacia. Mas ela fala que recebia muito trabalho, Cascavel, Toledo, Chateaubriand, e ela conta isso e depois ela explica que usou ali na época, na lista telefônica, aquela em papel, tinha lista telefone em papel na época, que nossos filhos hoje mal saberiam usar, constava ali em nome dele como meu endereço profissional, escritório Rosângela Moro, telefone do Sérgio Moro, entendeu? O que poderia sugerir que ele estaria promovendo a advocacia, o que não era verdade. Um juiz tem que ser cuidadoso. O Moro é extremamente rigoroso, pelo menos mostrou na Lava Jato. E como é que ele deixa passar isso? Porque, claro, que isso combina com o que disseram os tributaristas para o Celso III, que ele direcionava as causas para a Rosângela. Bom, então eu queria só concluir o que nós dissemos no vídeo passado e agora avançar um pouco para a teoria. O processo é sigiloso. Esse processo foi arquivado, a própria Rosângela conta aqui, em que o Moro foi denunciado por estar incentivando a advocacia da Rosângela Moro, da esposa dele. Nessa época, o Moro conta no livro dele também, na biografia, autobiografia, que o Moro ficou lá em Cascavel durante quase 2 anos, e ele, depois dessas denúncias, ele foi transferido, porque um juiz não pode ser transferido, mas um juiz pode pedir remoção. Ele foi para Joinville, para uma vara sem prestígio nenhum, que era uma vara previdenciária. E ele vai lá para essa vara previdenciária, e ele conta no livro dele que ele recebe em almoço o Teori Zavascki, que era vice-presidente do TRF4. Agora eu te pergunto, alguém da culpa no TRF4 vai almoçar com o juiz de primeira instância? O que o Teori Zavascki foi falar com o Moro? A informação que eu tenho é que o Teori foi acalmar o Moro, porque o Moro tinha informações de outros juízes e de esquema de venda de sentenças em Cascavel, que envolveria até desembargadores do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. O que ele faz? O Teori, naquele almoço, acalma o Moro e promete para o Moro que seria criada uma vara federal de lavagem de dinheiro em Curitiba e que ele, Moro, seria o titular, que ele aguentasse um pouco na vara previdenciária. O Moro, então, assume, 1 ano e pouco depois de estar em Joinville, ele assume a vara federal e aí começa o processo, que eu diria um processo, não um processo único, mas um processo no judiciário que vai resultar naquilo que hoje juristas consideram o maior erro judiciário da história do Brasil, que foi a condenação sem provas de Lula e a prisão dele para tirá-lo das eleições de 2018 e assim abrir caminho para a extrema-direita no Brasil. Mas vamos falar mais disso nos próximos vídeos. Por enquanto, fica com essa história. Bom, tá aqui, olha, no livro do Moro, né? Tem esse livro, a autobiografia dele, escrito por ele. Tá? Então, contra o sistema de corrupção. Então tem aqui o Sérgio Moro. Então ele conta, eu vou falar muito desse livro porque é a voz dele mesmo, ele próprio narrando. Então ele conta aqui, olha, que em 2000, quando eu era juiz em Joinville, almoçamos juntos certa vez. Aí ele diz, sempre tive uma boa impressão dele como magistrado, mas a falta de intimidade era outro empecilho para que eu desse aquele telefonema. O que ele está falando? Que quando começou a Lava Jato, o Teori Zavascki tomou uma decisão. Ele atendeu a um habeas corpus impetrado pelo advogado do Paulo Roberto Costa, que é o Fernando Fernandes, jurista Fernando Fernandes. Ele atendeu aquele habeas corpus, ele deferiu porque realmente tinha fundamento jurídico. O direito dava a razão ao Paulo Roberto Costa e a ação movida pelo Fernando Fernandes. Qual era a questão? O Moro iniciou essa investigação da Lava Jato em 2006. E ele abriu inquérito de uma interceptação, a partir de uma interceptação telefônica que nem era dele. O que dizia essa interceptação telefônica? Que o Alberto Youssef Doleiro continuava operando no mercado.
operando para quem? José Janene, que era na época deputado federal. Pelo direito, o Moro deveria remeter essa interceptação ao Supremo Tribunal Federal, para que então a Procuradoria tocasse o processo se achasse que era o caso, ou abrisse inquérito ou já denunciasse o Paulo Roberto Costa. Ao Moro competia anular o acordo de delação premiada com o Alberto Youssef, porque uma vez que ele continuava cometendo crimes, segundo a interceptação, não fazia sentido aqueles benefícios que ele teve da colaboração 2 anos antes por conta de operação de lavagem de dinheiro, porque era doleiro, isso no âmbito da investigação do Banestado. E que fez então na época o Moro? Ele ficou com a investigação, o inquérito, e determinou à Polícia Federal que ouvisse pessoas, quebrou sigilo fiscal, quebrou sigilo bancário. Só que essa investigação, veja bem, durou 8 anos. 8 até que começa a Lava Jato. Mas ela era ilegal desde o princípio. Por quê? Porque se a origem dela é um suposto crime cometido por um deputado federal, que no caso o Janene, o Moro, sendo juiz de primeira instância, não podia de jeito nenhum ficar com o caso. Mas ele decidiu ficar. E aí a pergunta é, por quê? Porque durante 8 anos ele só reafirmava e quebrava cada vez mais sigilos. Deixou essa investigação aberta, investigando tudo. Até que chega em 2014, ano de eleição, e ele então decide, ano de eleição, atende a um pedido da Polícia Federal, porque a certa altura ele não ouvia nem o Ministério Público, porque tinha uma procuradora que era contra a continuidade da investigação. Isso por volta de 2009. Era contra, ele dizia que era preciso encerrar, porque isso é um absurdo, é um abuso. Investigar tudo a todos, o tempo todo. Isso não pode. Tem que ter um alvo, tem que ter um relatório. Quem que você está investigando? Qual é exatamente o crime? Que providências tomou? E aí segue. Você não pode deixar uma investigação aberta todo o tempo. Mas ele tinha deixado e ele despachava diretamente com a Polícia Federal. E nesta ocasião, o procurador, quando ele começa a Lava Jato, o procurador na vara dele era José Soares Fritz. Esse José Soares Fritz, ele é um procurador independente, ele não é lavajatista. E ele, quando recebeu o material da Polícia Federal, que pedia, né, medidas cautelares, busca e apreensão, prisões em São Paulo e em Brasília, ele falou, mas isso não é Paraná. Não faz sentido ficar aqui. Então ele fez um parecer, o Ministério Público, dizendo, olha, este caso tem que ser remetido para São Paulo e para Brasília. Aqui não tem competência. E José Soares Filho estava coberto de razão. Tanto que, muitos anos depois, o Supremo Tribunal Federal vai reconhecer que o Moro não tinha competência no caso do Lula. Não tinha competência para julgar o Lula, mas o Moro queria... já dentro, hoje se sabe de um projeto político, ele queria alvos muito poderosos. O Tony Garcia fala isso com muita propriedade, porque foi um agente infiltrado do Moro. Mas naquela ocasião, então, o Theory atendeu o habeas corpus, porque o Moro usurpou a competência do STF no caso do início dessa investigação. Portanto, era tudo nulo, como de fato o Supremo já está reconhecendo várias nulidades. E o Theory, ele manda, então, suspende a operação e manda soltar os presos. Porque é aquela árvore envenenada, os frutos da árvore envenenada. Não, nada presta ali. Isso é básico do direito. O que ele faz? Ele determina o Moro, então, ele conta nesse livro que ele mandou um e-mail para o Theory Zavascki e pensou no telefonema, mas ele disse que não se sentia à vontade. É que ele fala o telefonema, ele mandou por escrito. Só que ele não fez só isso. Essa notícia do Theory foi vazada para a Veja e depois repercutiu no Jornal Nacional. E aí realmente emparedou o Theory, porque o Moro jogou a opinião pública com o caso, porque na época não se falava em Lava Jato. Porque nas prisões que ele decretou, porque o José Soares Fritz, agora retomando, ele foi contra, porém a Lava Jato começou. Por quê? Porque entrou no lugar do José Soares Fritz o Deltan Dallagnol.
E o Deltan, então, ignora aquele parecer anterior, o Moro já tinha ignorado aquele parecer anterior e foi trocado de procurador. E esse novo procurador, que era o Deltan Dallagnol, decide então criar a Força Tarefa e coloca vários amigos ali, pessoas, inclusive 2 que tinham sido estagiários dele, para comporem ali aquela primeira turma da Força Tarefa e fazer o que o Moro queria que fizesse, que era essa Força Tarefa no ano de eleição. E hoje já se sabe que o alvo era o Partido dos Trabalhadores, né? Era uma eleição e a investigação toda ela se fechava a partir da posse do primeiro mandato do Lula e não ignorava casos anteriores, vinha ignorando todos os outros casos. Era uma operação, claro, política. Então o José Soares Fritz saiu, ficou o Deltan, a operação começa. Quando começa, faz essas prisões, essas buscas e apreensões, eram 11 prisões, e aí você tinha, na verdade, 11 ou 12 prisões. Você tinha, então, o Paulo Roberto Costa da Petrobras, foi o advogado dele que entrou com habeas corpus. O Moro liberta o Paulo Roberto Costa, mas deveria libertar todos e remeter para o Supremo Tribunal Federal tudo que havia realizado, né? Porque não era competência daquele juízo, não era competência do Moro. Só que quando ele vaza, então ele cria uma comoção, porque ele diz que entre os presos, que era uma pessoa que teria contato com o Alberto Youssef, teria operado com o Alberto Youssef, uma pessoa que tinha uma acusação de tráfico. Então foi vazado que o STF, o Theory, era um ministro que tinha tomado posse pouco tempo antes, não tinha muita experiência com a própria mídia, que faz uma cobertura mais intensa do STF. Mas a mídia, então, divulgou que o STF estava colocando na rua um traficante. Não tinha nem condenação por tráfico. O nome dele é René. Não tinha condenação, mas isso é o que foi vazado. E o Theory faz o quê? O Theory recua da decisão. Ele diz que ele tinha mandado soltar todos, anulado a operação, porque é usurpação de competência. Mas quem é que acaba sendo libertado? Só o Paulo Roberto Costa, ex-diretor da Petrobras. Os outros todos ficaram presos e a operação continuou. É isso que o Moro faz, e o Moro então faz uns elogios ao Theory Zavascki. Só que, como eu contei no vídeo, vocês viram, ele já tinha essa relação com o Theory. Desde a acusação contra ele, a denúncia de que ele direcionava casos do ID Cascavel para o escritório da esposa dele, Rosângela Moro. O importante que você vai ver que esse é o modus operandi do Moro. Isso é um padrão. Na questão da delação da Lava Jato, 2 amigos da Rosângela, sócios da Rosângela, aparecem. Um era o Carlos Zuccolotto Júnior, que é acusado por Tacla Duran de extorsão. O Tacla Duran apresentou os prints de uma conversa com o Zuccolotto, e o Zuccolotto não fala sobre isso. Eu já o procurei, nunca me processou, deveria, se ele estivesse certo, mas ele ficou em silêncio. E eu estive na porta do escritório dele, na porta. Fiquei horas lá e dizendo o seguinte, gravei, isso está num documentário que eu fiz sobre a indústria da delação premiada com o Luiz Nassif. Então, fiquei horas ali esperando que ele falasse e até ofereci a possibilidade dele falar ao vivo, sem edição. Não. E ele tinha sido sócio da Rosângela. O outro é o Marlos Arnes, que tinha sido parceiro da Rosângela Moro nos casos da máfia das falências e tinha ligação com ela também na Federação das APAES do Paraná. Bom, essa ligação com o escritório de advocacia, portanto, que se tornou presente na Lava Jato, escritórios ganhando dinheiro com a investigação do próprio Moro, então guarda a coerência com o início da carreira do juiz, do então juiz de Cascavel, o Moro, que era direcionando casos para a Rosângela. É claro que a Rosângela fala no livro, né, Os Dias Mais Intensos, né, esse outro livro aqui que eu mostrei, Os Dias Mais Intensos, ela diz que isso foi uma inocência, porque na verdade era para economizar a linha telefônica, que não era, para aparecer lá no escritório dela, a linha telefônica era do Sérgio Moro, que era o juiz, que era e há notícias, o Roberto Bertoldo, advogado também no Paraná, conta que havia até indicação na própria vara do Moro com cartão de visitas para o escritório da Rosângela. Enfim,
mostra que o Moro nunca foi, esse episódio, né, mostra que o Moro nunca foi esse juiz exemplar, jamais. Ele foi uma construção da mídia. O juiz foi uma farsa. A história de que era um juiz incorruptível, queria combater corrupção, é uma farsa. Existem outros casos, como foi que o suplente dele se beneficiou na Petrobras. Depois que o Moro se torna, é o primeiro suplente do Senado, também vai ser julgado hoje, depois que o Moro se torna, começa a Lava Jato e investiga a Petrobras, esse hoje suplente, que é amigo do Moro, ligado ao Moro há muito tempo, que é Luiz Felipe Cunha, ele passa a ter contratos com a Petrobras e já recebeu, segundo notícia da própria Petrobras, cerca de 7 milhões em ações que ele representa ou representava na Petrobras, mas ele só começa a atuar lá depois que o Moro se torna o juiz da Lava Jato. Enfim, há muito para ser investigado sobre o Moro, muito. Agora, neste momento, o que está sendo julgado, claro que não é a Lava Jato no TSE, e é uma ação por abuso de poder econômico. Mas, se for ver, existe relação com a Lava Jato. Por quê? Porque é o modus operandi do Moro, isto é, um juiz que se considera intocável, que está acima da lei. A única pessoa que está acima da lei. Durante muito tempo no Brasil, ele realmente esteve acima do Supremo Tribunal Federal. Se acima, vários episódios que mostram isso, o Supremo Tribunal Federal se curvando à autoridade do Moro, que era de primeira instância, um absurdo. E depois se sabe que o Moro, ele é um agente público, um político, ele sempre foi político mesmo de toga, que ele vai devorando aqueles que o ajudam. Ele é conhecido por trair. Ele traiu, por exemplo, o senador Álvaro Dias. Portanto, existem provas lá no TSE que levam à cassação. Se ele não for cassado, ele vai se fortalecer e vai representar uma grande ameaça à democracia brasileira, porque é assim que ele age, atropelando procedimentos, devido processo legal, atropelando mesmo as pessoas que estavam com ele e tendo um alvo e perseguindo este alvo, como ele fez no início da Lava Jato. José Soares Fritz, procurador, disse: não é aqui, não pode ficar aqui, isso tem que ir para São Paulo ou ir para uma parte para São Paulo, outra parte para Brasília. Não, mas ele ficou. E quem é que caiu? O procurador, José Soares Fritz. Ele não conta porque que ele saiu, mas ele caiu. E quem entrou? Deltan Dallagnol. O José Soares Fritz não precisava sair porque ele também não pode ser removido. Mas ele disse que, me disse isso numa das entrevistas que eu dei por telefone com ele, eu disse, na verdade, foram 2 telefonemas, e eu divulguei, inclusive, esse telefonema no documentário que fizemos sobre o hacker que mudou a história do Brasil, que é o Delgatti. E naquela ocasião ele disse que saiu do caso da Lava Jato por motivos pessoais, e não conta que motivos pessoais são esses. É algo que o José Soares Fritz, na minha opinião, deve contar, porque o Brasil precisa saber como foi que essa turma, da qual o Moro era líder, como é que essa turma ascendeu no Brasil, prejudicando, como sabemos, a economia, com o desinvestimento de mais de 172 bilhões de reais, apurado pelo DIEESE, que é o Departamento de Estatísticas, reconhecido por sua excelência, de pesquisas estatísticas, mantido pelos sindicatos, e é reconhecido por sua excelência. E também o DIEESE apontou que 4,4 milhões de empregos, 4 milhões e 400 mil empregos desapareceram por conta da Lava Jato. E sabemos depois que a ação do Moro acabou beneficiando os Estados Unidos, porque a Petrobras se enfraqueceu, diminuiu naquela ocasião, está se recuperando hoje novamente, e as refinarias americanas passaram a exportar mais derivados para o Brasil. Mas não é o julgamento da Lava Jato, mas como eu disse, o Moro e a Lava Jato, eles na verdade refletem uma forma de fazer política que precisa ser combatida, que é o vale tudo. O que o TSE julga hoje é o vale tudo, é o abuso do poder econômico. Moro gastou muito mais recursos, considerando a pré-campanha, do que os seus adversários, e foi eleito
por uma pequena margem, por uma pequena diferença em relação ao segundo colocado, que era um candidato do PL. Bom, muito obrigado pela audiência. Nós voltamos sempre que houver notícias para comentar. Eu peço a vocês que não se inscreveram, que o façam aqui no Brasil 247. Aqueles que puderem, que se tornem patrocinadores. O jornalismo independente, ele, neste tempo todo, denunciando o golpe, fazendo o contraponto da mídia hegemônica que foi aliada do Moro, desta mídia hegemônica ou mídia corporativa, o 247 que faz esse contraponto, ele sempre contou com o apoio de vocês para continuar crescendo e está crescendo. Muito obrigado mais uma vez pela audiência e até mais.